Boa noite a todos. Mais uma live da ALESE, Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. Essa live hoje é especial, é uma live em comemoração aos 156 anos de lançamento do livro O Céu e o Inferno. Eu estou aqui, Kelpis. O nosso convidado, Kelpis Vasconcelos Pires. E como eu disse anteriormente, é uma live comemorativa aos 156 anos do lançamento do livro O Céu e o Inferno, né? Tendo em vista que o livro O Céu e o Inferno foi lançado exatamente no dia 1º de agosto, né? De 1865. E o nosso querido amigo Kelpis, que é membro da LEESE, um dos acadêmicos, e é também o vice-presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, a ABRAME, é quem vai fazer essa live comigo, né? Thelma Machado, que também sou membro da LEESE, também sou da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, sendo que eu sou a delegada da ABRAME aqui no estado de Sergipe. Kelpis, querido, bem-vindo. Muito obrigado, Thelma. Uma satisfação imensa estar mais uma vez aqui participando de atividades da ALES, né? E ainda mais uma data comemorativa tão importante, né? Que é de Sesc Centenário dessa obra maravilhosa. Isso. Eu quero avisar que essa live ficará gravada no GVT do Instagram da LEESE e também irá para o nosso canal, né, do YouTube da LEESE, porque vai ficar guardada com o nosso material didático, material do estudo, que a academia costuma fazer dessa forma, né? As lives ficam lá à disposição para que as pessoas posteriormente possam acessar o conteúdo. Kelpis, eu queria saber se você quer fazer a prece inicial ou se prefere fazer a prece final. Fique à vontade. Você coordenando, se disser para fazer a inicial, eu faço agora. Então, vamos fazer o seguinte, eu faço a prece inicial, você faz a final, tá certo? Combinado. Tá tendo um pouco de interferência, mas a gente vê. Vamos lá. Elevemos nosso pensamento, tentando estabelecer um laço fluídico com a espiritualidade amiga superior, agradecendo a Deus pela bênção de estarmos aqui com saúde, comemorando o lançamento dessa obra maravilhosa, O Céu e o Inferno, onde Kardec, sob a inspiração, né, da espiritualidade superior e com a ajuda de espíritos, nos trouxeram tantos ensinamentos e fizeram com que compreendêssemos racionalmente a justiça e a misericórdia de Deus. Essa obra que tantas luzes trouxe, né, para a humanidade, não somente a doutrina espírita, esse livro tão importante para que compreendamos por que estamos aqui, qual o nosso destino, e que hoje, 1º de agosto, está aniversariando. Então, Senhor Deus, Senhor Jesus, meus chamados, espiritualidade amigo superior, obrigada por essa oportunidade, obrigada por esses ensinamentos, obrigada por compreendermos, ainda que paulatinamente, a destinação da humanidade, a destinação do planeta e também a destinação do universo. Que possamos, pois, aprender, compreender, especialmente concretizar esses ensinamentos, a fim de que, nos autotransformando, nos transformando em pessoas melhores, possamos, assim, construir uma sociedade melhor, mais justa e solidária. Assim seja. Assim seja. Kelpis, esse livro é maravilhoso e acho que está tendo uma interferência aí. Não sei. Não, aqui estou no mais absoluto silêncio, Né? nenhum som exterior, não. Só se for da própria rede. Deve ser, acho que é da rede mesmo. Acho que é da rede. Aqui não, aqui está um silêncio absoluto. Aqui também. Então, vamos lá. Esse livro magnífico, né, O Céu e o Inferno, que a gente, quando lê,
diz o seguinte, nossa, por que eu não pensei nisso antes, né? Porque é de uma lógica assim, maravilhosa. E Herculano Pires, ele traduziu, entre vários livros que ele traduziu também as obras básicas. Que as obras básicas traduzidas por José Herculano Pires, esse grande estudioso da doutrina espírita, eu sou fascinada por Herculano Pires, esses livros são lançados pela LAC. E justamente no Seu Inferno Lançado pela LAC, com a tradução de Herculano Pires, tem uma parte logo no início que se chama Notícias sobre o Livro. E Herculano Pires, ele consegue resumir em acho que talvez 2 folhas só, e eu aconselho quem tem esse livro, que veja essa parte onde Herculano Pires fala, ele consegue, em poucas páginas, estabelecer para a gente, de uma forma pragmática, objetiva, extremamente didática, a essência do livro, o espírito do livro. Então, dessas observações que ele fez, e que são riquíssimas para que a gente compreenda o âmago desse livro, eu trouxe 8 observações dele para que a gente possa estabelecer essa live com você comentando algumas dessas observações de José Herculano Pires. Porque as palavras dele são tão profundas, tão carregadas de conhecimento, que eu acho importante a gente trazer nessa comemoração dos 156 anos de lançamento do Céu e Inferno. Então, a gente estabelece essa metodologia e eu trago a frase e você fica à vontade, como nosso querido convidado, certo? Para que possa comentar a frase e trazer mais alguns conceitos e reflexões que você achar pertinentes. Então, vamos lá. A primeira que ele coloca é o seguinte, e para você, que é da área de justiça, né? Você é juiz, assim também como eu sou, nós somos da área jurídica, né? Somos magistrados. Herculano, ele traz assim toda uma estrutura quando ele fala que é como se fosse um processo judicial, né? Só que tem uma autoridade aí magnânima julgando. Não somos nós, os juízes daqui, que por mais que queiramos sempre acertar, cometemos erros, né, Kelps? Aqui se trata de uma soberana justiça. Sim. Né? Então ele diz o seguinte, lendo-se este livro com atenção, vê-se que a sua estrutura corresponde a um verdadeiro processo de julgamento. Na primeira parte, temos a exposição dos fatos que o motivaram e a apreciação judiciosa, sempre serena, dos seus vários aspectos, com a devida acentuação dos casos de infração da lei. Na segunda parte, o depoimento das testemunhas. Cada uma delas caracteriza-se por sua posição no contexto processual. E diante dos confrontos necessários, o juiz pronuncia a sua sentença definitiva, ao mesmo tempo enérgica e tocada de misericórdia. Estamos ante um tribunal divino. Os homens e suas instituições são acusados e pagam pelo que devem, mas agravantes e atenuantes são levados em consideração à luz de um critério superior. Lindo, né, Kelps? Deixa com você comentar. Realmente, Herculano Pires consegue sintetizar de uma forma até curiosa, né? Qualquer um que leia esse livro em outra edição que não essa, que tenha esse comentário do Herculano, não vai ter essa percepção, certamente, dessa analogia que ele faz com o processo judicial. Né? A primeira parte seria a denúncia, com a narrativa dos fatos, né? Dos aspectos jurídicos da causa, e na segunda parte do livro, que tem aqueles diálogos, né, de Kardec com alguns espíritos nas mais diversas situações, condições, né, os sofredores, os felizes, os suicidas, enfim, todas aquelas classes, vamos dizer assim, de espíritos colocadas ali como sendo testemunhas. E, de fato, né, testemunhas de toda a narrativa teórica da primeira parte. Né? A primeira parte estabelece essa base teórica, doutrinária, e a segunda parte vem
narrativas dos próprios espíritos que vivenciam aquelas situações de dor, de sofrimento, de felicidade, de angústia, enfim, todos aqueles estágios, né, por que passam os espíritos na sua caminhada evolutiva, né? Então, essa analogia dele é muito interessante, realmente muito rica, e, claro, culminando com o julgamento final. E qual não é o juiz, senão o próprio Deus, né? Claro que naquilo que a gente sabe da doutrina, né, que a nossa própria consciência é quem nos faz punir, vamos dizer assim, de acordo com a natureza dos nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos. Mas a justiça divina sempre sendo aplicada, né, de uma forma soberana, infinitamente justa, infinitamente segura, né? Porque se a gente for comparar a justiça dos homens com a justiça divina, aí a gente vai ver, né, o quão imperfeitos somos nós, né? A justiça humana, decorrente das leis humanas também, que são mutáveis e imperfeitas, em contraposição à justiça divina, baseada nessas leis naturais perfeitas e imutáveis. Então não há realmente como se estabelecer um grau de comparação efetiva entre a nossa justiça, tão ainda acanhada, né, com a justiça divina, que aí sim é aquilo que cada um de nós precisa e vai necessariamente enfrentar em algum momento, ou em vários momentos ao longo da nossa jornada. É Né? verdade, Um Kelvis. julgamento. E aí, Herculano, ele, segundo Emmanuel, o médico melhor mediu Kardec, a gente, quando vê os Sim, livros de Herculano, percebe mesmo que ele compreende Kardec, ele explica Kardec com uma profundidade e objetividade que a gente fica assim, realmente fascinado. A segunda observação que eu trouxe dele, em relação ao livro, é que ele diz o seguinte: Kardec reafirma o caráter científico do Espiritismo. Como ciência de observação, a nova doutrina enfrenta o problema das penas e recompensas futuras à luz da história, estabelecendo comparações entre as idealizações do céu e do inferno nas religiões anteriores e nas religiões cristãs, revelando as raízes históricas, antropológicas, sociológicas e psicológicas dessas idealizações, denunciando os absurdos a que chegaram a imaginação teológica na formulação dos dogmas cristãos. é um outro aspecto bastante interessante, porque essa obra, na verdade, Thelma, é uma das mais ricas e importantes da codificação. Pena que é tão pouco lida, tão pouco estudada, né? As pessoas não costumam se aprofundar muito. Quando muito, terão lido o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, dependendo da situação, o Livro dos Médiuns, e para aí. Tanto a Gênese quanto o céu e o inferno já existe uma dificuldade maior. Se a gente estiver num congresso com um público lá de 500, 600, 1000 pessoas e pedir para levantar a mão quem já leu, estudou a obra O Céu e o Inferno, se forem honestos, poucos levantarão a mão, não é, afirmando ter lido, pelo menos, né, superficialmente que seja, essa obra. E ela realmente é muito rica. Né? E essa observação aqui de Herculano, né, quando ele trata do caráter científico, de fato, né, na primeira parte, e aí um dos capítulos que eu acho mais interessantes e ricos dessa obra, que vem a ser trazer um aspecto consolador, propriamente dito, da doutrina, que ele vai desmistificar muito daquilo que as doutrinas cristãs, né, tradicionais normalmente se equivocam e, enfim, elas passam, né, para os seus seguidores
conceitos equivocados a respeito de céu, de inferno, purgatório, o limbo, né? Sobre o que nos aguarda na vida futura. Ele vai desmistificar o medo da morte, né? Então, existe sim esse aspecto científico, porque ele vai estabelecer, inclusive, na primeira parte ainda, mas né, no capítulo mais adiante, ele vai estabelecer o Código Penal da vida futura, né, que é rico, esclarecedor, vai tratar da duração das penas, não as penas nossas aqui, da nossa justiça humana, mas a duração das penas, o local de cumprimento das penas, né? Vai desmistificar a coisa da eternidade das penas, né? Então, é realmente uma obra digna de ser estudada e aprofundada, porque vai trazer realmente muito consolo, muito esclarecimento, né, para nós aqui, vivendo ainda nesse planeta de provas e expiações, com tanta dor, tanto sofrimento, com tantos equívocos que a história da humanidade revela a respeito da interpretação desses conceitos e dessas condições, dessas circunstâncias. Esse livro realmente é um bálsamo, é um bálsamo. Ô, Kelpis, você colocando agora, eu acho que se todos tivessem a oportunidade de ler a notícia sobre o livro que Herculano Pires escreve sobre ele, eu acho que talvez as pessoas se estimulassem bastante para ler o Bem livro, né? mais. Não é? Porque Herculano torna tão atraente, quando ele coloca isso, eu acho que já desperta a atenção para a Uhum. pessoa ir lá e ler o livro, né? Sem falar que a tradução dele costuma ser mais palatável, uma tradução menos rebuscada, né? Uma linguagem menos formal, né? O que traz ainda mais um atrativo, né, para a leitura dessa obra, né? Então, é realmente recomendável mesmo. E a terceira observação que eu trouxe, que ele faz, né, no início do livro, notícia sobre o que Herculano faz, o capítulo 1º de O Céu e o Inferno intitula-se O Futuro Nada. Esse título coloca o leitor em face das duas alternativas fundamentais do espírito. Kardec se revela ao mesmo tempo cartesiano e shakespeariano. Olha, shakespeariano. Shakespeareano. Shakespeariano. É cartesiano quando propõe esta premissa lógica de agudo realismo. Vivemos, pensamos, agimos. Isto é positivo. Não é menos certo que morremos. Realmente, né? É Sim, shakespeariano quando evoca o dilema, ser ou não ser, eis a alternativa. Mas, ao mesmo tempo, se opõe com antecedência de mais de um século à tese do nada, que surgirá ali mesmo na França, com a filosofia existencial de Jean-Paul Sartre, o teórico da frustração e da nadificação do homem. Ele está se referindo à corrente filosófica do existencialismo, né? Porque no existencialismo, essa corrente, tinha vários representantes. Tinha os ateus, Sartre era ateu, tinha outros que eram cristãos, etc. Enfim. esse niilismo, né, essa teoria do nada, né? Nós vimos do nada, nós vamos para o nada, a vida é aqui, agora, é este momento, a gente tem que aproveitar, né? O que não deixa também de trazer, e aí eu não sou filósofo, você como filósofa me corrija se eu estiver equivocado, mas eu acho que traz também uma certa percepção do hedonismo, né? Já que não existe o passado, não existe o futuro, é o aqui, o agora, O temos que prazer, aproveitar né? o prazer absoluto, né? Não importa se eu vou ferir alguém, não importa se isso vai, não vai trazer consequência nenhuma negativa para mim. Segundo os defensores, né? Tanto o hedonismo como o niilismo, o existencialismo, né? Essa descrença, né, em algo superior, em algo, né, além da matéria, que também é fruto desse materialismo, né, ainda nos nossos tempos. Isso, com certeza, Kardec põe uma pá de cal nesse tipo de pensamento, nesse tipo de teoria.
né? Porque ele vai realmente. E é realmente muito rico esse texto de Herculano, porque ele fala do cartesianismo, né? Que ele pensa, logo existo, né? E ao mesmo tempo, tem com as informações, a base mesmo teórica, e ao mesmo tempo, né, a poesia que ele traz aí com Shakespeare, né, do personagem de Hamlet, né, o ser ou não ser, eis a A questão, questão. né? Então, o porvir e o nada, né? Esse primeiro capítulo, realmente, Kardec consegue demonstrar, né, que de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nos espera além da vida física, material aqui na Terra, né? Então ele vai trazer esses esclarecimentos que, com certeza, para aqueles que ainda mantenham firme essa descrença, né? Não falo nem em alguma religião, falo na crença mesmo, independentemente de qual religião se professe, mas a crença na existência de algo além da matéria, algo além, né, desse imediatismo que nós vivemos aqui, né? A existência de uma vida posterior à morte do corpo físico, né? Então, Kardec realmente, imagina isso escrito há pouco mais de 150 anos, né, para aquela sociedade francesa, mas claro, isso aí se propagou pela Europa como um todo, mas, né, aquela sociedade mais materialista, né, e ao mesmo tempo calcada nas teorias da religião tradicional, da Igreja Católica, né? Então, um tanto bitolado de acordo com os dogmas que são trazidos de forma indiscutível, e aqui não. Na doutrina espírita como um todo, e nessa obra em específico, Kardec realmente desmistifica tudo isso e traz realmente luzes importantes enfim, para que a humanidade possa avançar. E isso realmente é algo muito importante, né? Então, se formos fazer um contraponto entre Kardec e Jean-Paul Sartre, né, e outros expoentes aí do existencialismo, né, a gente vai ver que só quem realmente vai ser convincente para aqueles que realmente forem sem ideias preconcebidas, ler as obras desses dois autores, com certeza vai ver em Kardec muito mais verdade, muito mais coerência do que nessas demais obras. Apesar de que Jean-Paul Sartre tem uma frase que eu acho lapidar e até a gente pode utilizar dentro do contexto do conhecimento doutrinário, né, espírita, né, que é na obra peça teatral Entre Quatro Paredes, né? Quatro espíritos, porque já estão mortos, né? Quatro pessoas são trancadas dentro de um ambiente fechado, um ambiente hermeticamente fechado, sem porta, sem nada, sem espelho, nada, né? De pessoas que não se conheciam antes são colocadas ali para viver eternamente naquele ambiente, né? E aí começam os conflitos, com o passar do tempo, aqueles conflitos vão recrudescendo a ponto de um dos personagens dizer: o inferno são os outros. Né? O Kelps, inclusive, Herculano Pires, no livro Introdução à Filosofia Espírita, ele tem um capítulo que ele fala dessa corrente filosófica, o existencialismo, que tinha vários representantes, como eu disse anteriormente. Tinha os ateus, como Sartre, tinha cristãos também. E aí ele diz que, é claro que Kardec estudou as várias correntes e pegou vários pontos interessantes em cada corrente, porque a história da filosofia é muito rica. E a filosofia espírita é uma filosofia muito mais ampla e profunda, justamente porque não é do aqui, do agora só, né? Há toda uma relação do presente com o passado, com o futuro, etc. E tem uma frase de Sartre também que diz o seguinte, que a existência precede a essência.
Mas só que ele, como ateu, a existência precede da essência significa o seguinte, que a gente precisa existir, que é na nossa existência que a gente, no dia a dia, existindo, que a gente vai construindo e lapidando a nossa essência. Aí, na explicação que Herculano traz, e que é muito lógico para a gente e a si mesmo, que a gente acredita em reencarnação e pluralidade de existência, isso é um fato, mas só que a gente coloca no plural, né? As existências precedem a essência. A gente vai construindo a nossa essência através ou por meio das várias existências. Aí é muito bonito isso, assim que a gente pode interpretar. E Herculano traz. A observação 4 que eu trago, ainda de Herculano, maravilhoso, em relação ao que ele fala do livro Céu e Inferno, ele diz o seguinte: o que mais impressiona neste processo jurídico, que ele chama o Céu e Inferno, né, analogicamente que você colocou no processo jurídico, é a objetividade da acusação. Não tem floreio, né? Não estamos diante de um tribunal romano, onde as normas do direito se subordinam às existências imediatistas do império, mas perante o tribunal grego, do mundo socrático, onde o juiz implacável pergunta a todo instante: o que é isso? E exige definição precisa segundo as leis da maêutica, né? Essas comparações não são retóricas, são simplesmente históricas. O processo lógico de Kardec segue as linhas dialéticas da busca O processo lógico de Kardec segue as linhas dialéticas da busca socrática da verdade, segundo a exposição platônica. O juiz que pontifica neste tribunal não enverga a toga impura de Anito, mas a túnica de Platão. Ou seja, Anito foi um dos acusadores de Sócrates. Então, ele diz que o juiz que pontifica neste tribunal não enverga essa toga impura de Anito, mas a túnica de Platão. Mas aí se estabelece mais uma vez essa dicotomia, né, entre justiça humana e justiça divina. Isso não quer dizer que a justiça humana seja dispensável, que ela seja inútil, que ela seja inócua. Não. Nós agimos de acordo com as nossas limitações humanas mesmo. E Deus não nos quer dando esse salto, né, evolutivo para nos tornar seres perfeitos de uma hora para outra. É um processo, né? E aí a gente vê a lei de progresso, né, como uma dessas leis naturais, né, às quais todos nós estamos vinculados e não temos como escapar dessas leis. Essa lei de progresso, realmente, ela é das mais significativas, eu diria. Claro, tem a lei de conservação, a lei de trabalho, mas a lei de progresso, ela é como que uma síntese de todas as demais, porque para que a gente progrida, para que a gente evolua, para que a gente cresça espiritualmente, a gente tem que acolher e praticar todas essas demais leis, né? E a justiça humana, ainda que falha, representa um papel importante na sociedade, de pacificadora da sociedade. Imagine se o caos que seria o planeta, que já não é, né, um planeta, digamos assim, dos mais aprazíveis para se viver, isso na escala, na ordem hierárquica, né, dos planetas, né, não é dos lugares mais aprazíveis de se viver. Imagina se não houvesse a justiça humana, né? E aí Kardec vai trazer essa luz, né, lançar luzes sobre essa justiça divina. Né? E não à toa, interessante que essa obra O Céu e o Inferno tem como subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Né? Eu acho que foi a partir dessa percepção que Herculano Pires trouxe essa analogia com o processo judicial humano. Né? É a justiça divina à luz do Espiritismo, né? Segundo o Espiritismo. Né? Isso. Então,
objetividade que ele fala aqui da acusação, não é subjetivo, não é objetivo. A lei serve para todos, em todos os tempos, em todas as circunstâncias. Né? Não existe aquela Não existe privilégio, individualização, né? nem privilégio, como também, por outro lado, não existe uma perseguição, vamos dizer, Exatamente. né, a ninguém. É Cada raso. um conforme sua obra, né? A cada um conforme a sua obra, de acordo com o merecimento de cada um, de acordo com a necessidade de cada um, né? Então, essa justiça divina que se aplica a cada instante, a cada segundo, nós estamos vivenciando, nós estamos experimentando, nós estamos provocando também essa justiça divina de acordo com a nossa capacidade de pensar, de agir, de falar, né? Então, Kardec chama realmente a atenção para esses aspectos aí, que, afinal, é tudo aquilo que todos nós vamos, ao longo da nossa existência, nós vamos experimentando, né? Experimentar a cada instante, estando encarnado, estando desencarnado, né? Não importa, né? Em todos os momentos. E você veja, por exemplo, quando Kardec fala aqui nessa obra sobre o limbo, né? Que seria, segundo a Igreja Católica, aquele local onde crianças, né, que tenham espíritos que tenham morrido ainda na infância, que não fizeram o mal, portanto não podem, né, não merecem ir para o inferno, mas também não tiveram a oportunidade de fazer o bem. Então não tem ainda o merecimento de gozar da felicidade plena do céu, né? Aí fica no limbo. Só que eternamente. Já pensou que coisa injusta? Se a gente considerar isso daí como sendo verdadeiro, que coisa injusta. Quer dizer então, que o espírito que desencarna quando ainda criança, que não teve ainda a oportunidade de fazer o bem, jamais vai conseguir ser é, 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 feliz, né? Isso é apenas um exemplo, mas não. Kardec vai desmistificar tudo isso daí, né? E nos tratar realmente, e nos orientar sobre como nós devemos nos conduzir para que, dependendo de ninguém mais, senão de nós mesmos, nós fazemos por merecer, né, as benesses, vamos dizer assim, né, do bem que fizermos. Certo. Aí a quinta observação que Herculano faz, quer dizer, a quinta observação que eu trouxe do que Herculano escreve no início do livro, e eu acho assim fantástico. Ele coloca assim: a comparação do inferno pagão com o inferno cristão é um dos mais eficazes trabalhos de mitologia comparada que se conhece. A mitologia cristã se revela mais grosseira e cruel do que a pagã. Aí, nesse aspecto, a Pois, gente vai buscar lá na mitologia pagã e você percebe, por exemplo, que há um pouco de individualização, assim, né? De pena, porque você tem os tonéis das Donades, a roda de Ixon, o suplício de Sísifo, né? Salvo engano, são esses três. Enfim, isso. aí eu queria que você comentasse. E Herculano mostra como Kardec coloca isso no livro. Porque, segundo a mitologia cristã que você acabou de colocar aí, seria céu, inferno e limbo. Uma coisa definitiva, né, Kelps? Como é que uma mãe e um pai que só fizeram bem na Terra, mas desafortunadamente tem um filho que se equivocou muito. Que pai e mãe vai ficar no céu feliz sabendo que um filho seu estaria no inferno? Não teria felicidade nem para os justos, né? Não é, Kelps? E que Deus seria esse, que Pai, né, celestial seria esse, que relega um filho seu ao suplício eterno, né? Sem dar nenhuma chance de regeneração, nenhuma chance de se melhorar, de se conduzir de outra forma, né? Seria realmente imaginar um Deus injusto. E se nós imaginamos um Deus soberanamente justo e bom, jamais podemos aceitar
esse tipo de teoria, né? Esse tipo de doutrina, porque ele põe por terra a misericórdia divina, põe por terra, né, o amor divino, põe por terra as lições de Jesus, do perdão, né, as lições de Jesus de fazer o bem, de amar ao próximo. Se aquele que errou não tem nenhuma chance de regeneração, né, torna letra morta essa essa perspectiva, né, de inferno eterno, nossa, né, a, 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 nessa obra aqui, O Céu e o Inferno, de fato, Kardec traz uma comparação entre o inferno pagão e o inferno cristão, e chega à conclusão que o inferno cristão é ainda mais é, 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 rigoroso, ainda mais severo do que o inferno pagão, né? Que os poetas, os né, escritores, né, apresentam, né? Porque lá ainda se pode imaginar, né, ainda se tem, né, a figura do Satã, ou do diabo, ou o nome que se dê, né, sem o propósito de fazer o mal. Ele apenas comanda, coordena aquela jurisdição dele, vamos dizer assim, entre aspas, do inferno, né? Mas sem fazer o mal. No inferno cristão, Kardec chega até a dizer, eu até sublinhei aqui, não sei se eu vou achar, né? Que, segundo a doutrina cristã, os anjos vão lá de vez em quando, abrem a tampa, né? Abrem o tampo lá do inferno para contemplar o sofrimento dos que estão lá. Imagina, né? Quem é anjo não gosta de ver ninguém sofrendo, né? Pois é, a gente vê uma pessoa sofrendo na rua, se compadece, né, e É, quer ajudar e busca ajudar. Nós, na nossa pequenez, na nossa ainda imperfeição, nós, pelo menos no estágio atual, né, da humanidade, de maneira geral, nós já conseguimos ter essa compaixão, já conseguimos ter essa expressão de amor, de, enfim, de caridade para com o o próximo. anjo quer resgatar aquela pessoa, né? Para que aquela pessoa seja feliz É também, né? claro, a justiça humana, Thelma, que é tão imperfeita, como eu já Eita, mencionei aqui, prevê atenuantes, né? Prevê causa de progressão de diminuição. pena, pois é, causa de diminuição de pena, tem até causas descriminalizantes e por aí vai. Imagina se Deus, na sua justiça pura, absoluta, soberana, ele vai ser mais severo do que nós na nossa legislação humana imperfeita, né? De nos relegar ao inferno eterno. Né? E é interessante porque, na prática, para os espíritos sofredores, aqueles que estão, né, em regiões umbralinas, experimentando lá, amargando durante algum tempo, né, as consequências das suas atitudes, né? Para aqueles que estão ali sofrendo, naquele momento ali, eles não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel, não conseguem enxergar ainda, não é, um resgate daquela situação. Isso é que faz com que esses espíritos tenham uma sensação de eternidade. Eles não conseguem vislumbrar uma saída daquela situação. Então, se sentem realmente como se estivessem eternamente naquela condição. Mas ela não é eterna. E essa obra aqui vai esclarecer muito bem. Eu tenho ali o Código Penal da Vida Futura, principalmente esse capítulo que é muito É o especial, capítulo 7 da primeira o parte. 7 da primeira parte. Ele vai trazer esse esclarecimento. Não há pena eterna, segundo as leis de Deus, segundo a justiça divina. E quanto vai durar?
Depende. De você Vai mesmo. depender da necessidade de cada um, né? Da atitude de cada um, do merecimento de cada um. Vai depender de cada um, enfim, né? Aí vem aquelas 3 etapas, né? Uma coisa que realmente também é muito rica nesse livro daqui. As 3 fases que o espírito tem que enfrentar para se regenerar, né? O arrependimento, a primeira fase, o arrependimento sincero, tem que se arrepender realmente do erro que tenha cometido, do equívoco que tenha cometido, do mal que tenha praticado. Depois o arrependimento. A expiação do erro cometido é aquela questão de você ter que pagar, né, pelo erro, no sentido de você resgatar esse erro em uma outra ou em outras encarnações, para que você não repita mais aquele erro, você realmente consiga superar, evoluir. E a terceira etapa, a terceira fase, que vem a ser a reparação do mal. Eu já paguei pelo meu erro, mas agora eu tenho que fazer o bem. Eu fiz o mal, paguei pelo mal. Agora eu tenho que fazer o bem. Reparar o mal. Fazer o bem àquele ou àqueles a quem eu fiz mal no passado, ou a outrem, né? A qualquer outro espírito. A prática do bem. E isso, vencidas essas 3 etapas, é que nós podemos subir um degrau na escala evolutiva, ou seja, nós teremos resgatado esse erro, né? Então, tudo isso daí demonstrando a forma, a sapiência de Deus, né? Mostra que depende exclusivamente de nós, a nossa reabilitação, a nossa evolução, o nosso progresso, né? É verdade. Deus, assim, Vencido sempre daquele misericordioso, né, com a gente, permitindo várias simples. etapas, etc, né? Ele não tem pressa nenhuma, vai cada qual no seu ritmo, tem que cumprir essas etapas. Cumpriu, que beleza, né? E ainda tem aquela expressão de Pedro, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então não precisa nem você resgatar ceitil a ceitil Não, na não é história de olho por olho, dentro por Jesus. dentro. Tem uma Não, frase não de é. André, né, Kelps, também, que ele, numa das obras dele, que são tantas, né, que a gente já leu, que ele diz É, assim, que a gente tem a oportunidade de resgatar pelo trabalho, que é muito bom, né, resgatar pelo trabalho, mas se a gente insistir na teimosia, vai resgatar pelo trabalho, pelas lágrimas. Ou seja, pelo trabalho mais sofrimento. Porque uhum. vai depender da gente, se quer pelo trabalho ou pelo trabalho pelas lágrimas. Perfeito, perfeito. E é isso realmente que reflete, né, essa sapiência absoluta, soberana de Deus. Senão não seria a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, conforme nos revelam os Espíritos. Porque quem não é espírita, né, Kelps? Muitas vezes acho que se a pessoa cometeu algo assim muito cruel no passado, que vai sofrer o mesmo ato cruel. Aí você lembrou o que Pedro disse, a pessoa pode vir totalmente, pode ter se modificado no plano espiritual, etc. Ou então em várias encarnações também, né, Kelps? E vir, assim, com oportunidade de fazer o bem, de amar, de resgatar pessoas, né? De trabalhar, inclusive, contra a crueldade, contra a violência, tudo isso. Há sempre essas opções, né? Como você disse anteriormente. Sem dúvida, exato. E é isso que nos mostra sempre essa misericórdia de Deus, né? Ninguém pode duvidar dessa misericórdia, né? Tudo, o processo reencarnatório em si, né? A questão do perdão como sendo uma ferramenta para esse resgate também, enfim, tudo na, 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 na na natureza, tudo no universo é uma expressão da soberana misericórdia de Deus para conosco. Aí, a sexta observação que eu trouxe de Herculano, ele diz o seguinte: vemos assim que este livro, né, esse maravilhoso livro que a gente está aqui comentando, de Kardec, tem muito para ensinar, não só aos espíritas, mas também aos luminares da inteligência neopagã, que perdem o seu tempo combatendo o espiritismo, como gregos e romanos
combateram inutilmente o cristianismo. O processo espírita se desenvolve na linha de sequência do processo cristão. A conversão do mundo ainda não se completou. Cabe ao Espiritismo dar-lhe a última demão como desenvolvimento natural, histórico e profético do cristianismo em nosso tempo. A leitura e o estudo sistemático deste livro se impõe a espíritas e não espíritas, a todos os que realmente desejam compreender o sentido da vida humana na Terra. Olha que coisa, né, que Herculano adverte. E a gente observa nesse trecho, né, desse texto de Herculano Pires, né, um paralelo bem interessante entre os primórdios do cristianismo, com todo o sofrimento, com todo o martírio de tantos que iniciaram, né, a propagar o cristianismo no mundo, e o combate que se fazia, né? De fato, gregos e romanos principalmente, né? combateram, depois não se converteram propriamente, mas aderiram, vamos dizer assim, ao cristianismo, não tanto certamente pela crença inarredável enfim, naquelas lições de Jesus, talvez certamente mais por interesse, né, de manter o poder, porque, né, a força que o cristianismo ganhava naquela época foi mais como uma forma de manter o controle sobre aquelas pessoas. O Estado passou a ser cristão, e em determinado momento da história da humanidade passou a ser obrigatório, né, para boa parte do mundo, né, ocidental, a crença, né, e a adesão, vamos dizer assim, à fé católica. Né? Mas aí vieram com essa adesão, vamos dizer assim, do Estado ao cristianismo, aí vieram também as distorções todas que nós conhecemos, que foram praticadas, né, em nome de Deus, em nome de Jesus, e gerou esse atraso todo, digamos assim, no processo evolutivo da humanidade terrestre. Aí vem o Espiritismo como o Paracleto, né, como o Paráclito. isso, Paráclito, né? como aquela promessa, né, do Cristo, né, do Consolador que viria para repetir tudo aquilo que ele disse e dizer ainda mais, né? E aí vendo o Espiritismo como sendo essa terceira revelação. E Kardec, né, e Herculano Pires chama a atenção nesse texto para isso, né? Se faz essa observação quanto à resistência de muitos em relação ao Espiritismo. Na época de Kardec, muito mais do que hoje, sem dúvida, mas ainda hoje existe muita resistência, né, de pessoas a aceitarem esses postulados espíritas. Bobinhos, tolinhos, né? Não, mal sabem eles, né, que o Espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Cada qual vai ter a sua religião do futuro, cada qual vai ter a sua fé, a sua crença, porém, certos conceitos, né, que são bastante consolidados na doutrina espírita vão passar a ser incorporados a essas outras religiões, porque são verdades inafastáveis e verdades que ninguém pode escapar delas. E aos poucos vão ser incorporados, então vai ser o futuro das religiões. Né? Não é que a humanidade vai passar a ser espírita, né? Kardecista e tal. Não. Cada qual pode até professar a fé que quiser, mas as próprias instituições, vamos dizer assim, vão começar aos poucos a incorporar
esses postulados, vamos dizer assim, os dogmas, postulados da doutrina espírita, e cedo ou tarde todos estaremos acreditando e professando a fé no espiritismo, É verdade. ainda que indiretamente. Mas aí faz parte da própria evolução humana, né? Chegaremos Uhum. lá, com certeza. E a gente vê o quanto já temos, por exemplo, obras psicografadas, ou mesmo uma reunião mediúnica numa casa espírita, qualquer casa espírita, aqui e acolá surgem sacerdotes de outras religiões, né, que foram espíritos que foram sacerdotes de outras religiões, né? O próprio Emmanuel, que foi sacerdote, né, católico, né, Manuel da Nóbrega, e está hoje, né, numa outra condição, já com conhecimento mais aprofundado, e, embora se apresentando ainda como sacerdotes, muitos desses espíritos, mas aceitando, né? Ora, o, 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 o livro dos espíritos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, está repleto de mensagens ali de Santo Agostinho, né? De cardeal, agora me deu um branco o nome, né? Mas tem vários sacerdotes católicos, cardeais, né? Da hierarquia, né, superior da Igreja Católica, que transmitiram mensagens psicografadas que foram reproduzidas aí nessas obras de Kardec, com a coerência, embora ainda se mantendo ali naquela feição de sacerdotes católicos, mas trazendo conceitos absolutamente universais, que é o que o Espiritismo, no final das contas, nos traz, né? Então, isso Certo. aí faz parte dessa nossa evolução, faz parte desse nosso processo de crescimento espiritual. E Jesus anuncia a vinda do Consolador Prometido justamente no Evangelho de João, capítulo 14, né? Que é um capítulo absolutamente fantástico. É ali que ele diz, né, que há muitas moradas na casa do Pai, quem vê a mim vê ao Pai, eu lhe mandarei um Consolador Prometido, que vos fará lembrar de tudo quanto eu falei. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, é um capítulo que todo espírita deve ler. O capítulo não só o Evangelho todo, outros também livros do Velho Testamento, mas o capítulo 14 de João é um capítulo assim que a gente pode classificar como vários princípios da doutrina espírita estão ali naquele capítulo, né? Sim. Sem Então, falar em muitas das epístolas de Paulo também, uhum, trazendo várias passagens também, conceitos absolutamente compatíveis com o que a gente conhece e propaga na doutrina espírita. isso. A sétima observação que eu trouxe de Herculano, ele coloca assim: Kardec nos dá nas suas páginas o balanço da evolução moral e espiritual da humanidade terrena até os nossos dias, mas, ao mesmo tempo, estabelece as coordenadas da evolução futura. As penas e recompensas de após-morte saem do plano obscuro das superstições e do misticismo dogmático para a luz viva da análise racional e da pesquisa científica. É evidente que essa pesquisa não pode seguir o método das ciências de mensuração, pois o seu objeto não é material, mas segue rigorosamente as exigências do espírito científico moderno e contemporâneo. O grave problema da continuidade da vida após a morte despe-se dos aparatos mitológicos para mostrar-nos com a nudez da verdade a luz da razão esclarecida. É uma síntese perfeita, né? Não só desta obra aqui, mas da codificação como um todo, né? Da doutrina espírita como um todo, né? É trazer exatamente. E é interessante, Herculano Pires, trazer esse aspecto científico da doutrina, né? Que é por muitos também negado, né? Esse aspecto, né? Que tem de tudo, né? O ser humano, né, acredita naquilo que ele entende que deva acreditar, né? Mas o Kardec deixou claro que a doutrina tem esse tríplice aspecto, né?
religião, filosofia e ciência, né? E em várias obras, em várias passagens, ele destaca ora outro aspecto, né? Todos eles, né? Mas é evidente que a ciência, o espiritismo enquanto ciência, não pode se valer dos mesmos métodos da ciência tradicional, né? É uma, é uma ciência mais experimental, né? Existem vários aspectos da doutrina que realmente são bastante científicos. Se a gente for estudar algumas obras de André Luiz, por exemplo, a gente vai ver o quanto ele se antecipou em muito do que o conhecimento humano sobre a medicina, por exemplo, né? Somente 50, 60 anos depois, foi confirmado pela ciência tradicional, né? A ciência, digamos assim, a ciência formal, né? Acadêmica, né? Acadêmica. Então, existe sim esse tríplice aspecto, a meu ver, embora respeitando aqueles que pensem de modo diferente, mas existe sim esse tríplice aspecto, e que bom que exista, que coexistam, né? Nem excluir o aspecto religioso, deixando sobressair apenas o científico, nem o filosófico, nem excluir também o científico, essa coexistência que dá essa riqueza à própria doutrina, né? E aí, quando Kardec traz nessa obra aqui, O Céu e o Inferno, perdão, a descrição, né, e o esclarecimento sobre as penas e recompensas na vida futura, né? Os conceitos sobre atenuantes e agravantes, sobre, enfim, aquilo que nos espera na vida espiritual e as causas, né? As causas daquela situação e as consequências daqueles nossos atos. Nossa, isso daí, a humanidade, se realmente se debruçasse sobre essa doutrina, sobre essas obras, e nesta obra em específico, com certeza teria talvez uma outra conduta, talvez tivesse uma. Mas, é como eu disse há pouco, né? Deus não espera de nós que nós demos saltos evolutivos. Salto Não, quântico, né? salto quântico. Nossa, Deus é tão paciente, né? Ele não se ofende, ele não se estressa, ele está lá sabendo que nós vamos chegar, Amando sempre. amando sempre, nos dando caminho, nos dando novas oportunidades, É. nos facilitando a vida até. Ele até divide no cartão, em quantas vezes você quiser, É verdade. as nossas Divide dívidas. mesmo, parcela. É muito bem. Parcela em quantas vezes você quiser. Ele não gosta Quer de ir ver a uma gente só? sofrendo, não. Ele não gosta de ver a gente sofrendo. Não, não. Né? E ele dá o caminho. Ame que você chega mais ligeiro. Né? Então, Jesus assim, disse: nenhuma ovelha que meu pai me confiou será perdida, né? será perdida. Que Nenhuma. coisa mais. Então, a partir daí já sabe que não tem inferno. Quer consolo maior do que esse? É, Né? A gente saber que mesmo o mais perversos dos seres humanos que nós tenhamos oportunidade de conhecer, seja na história da humanidade, seja no dia a dia de hoje, né, século XXI, saber que cada um desses espíritos perversos um dia vai se tornar um anjo, é verdade. não é? Os que Kelps, hoje são anjos, com certeza foram tão violentos e perversos e maus, quanto os que hoje estão aí praticando esse mal, mas já chegaram lá, né? E nós também vamos chegar. Então, essa doutrina consoladora é muito estimulante, nos dá o caminho, né? verdade. Tropeça aqui, tropeça acolá, mas vai chegando e vai aprendendo, né? Seja pelo amor, seja pela dor, mas nós vamos aprendendo, vamos chegar lá, É né? verdade. Kelps, a oitava observação eu acho desnecessária porque ela é muito parecida com a primeira, você já comentou assim tão bem, que eu já está também na hora de concluir a live,
que eu queria Sim, retomar aquele capítulo 7 do livro Céu e Inferno, maravilhoso, da primeira parte, que é o Código sim. Penal da Vida Futura, que tem 32 itens, e o 33º é o resumo dos 32, que diz assim: o Uhum. sofrimento é inerente à imperfeição, a imperfeição traz em si o próprio castigo, e todo homem, podendo domar suas más tendências, estou parafraseando, viu? Pode também Sim. construir a sua felicidade. Isso é fantástico, né? Está aí a receita, né, Kelps? Aí eu queria que você comentasse e depois fizesse a prece final. Ah, tá bom. De fato, né, essa síntese que Kardec faz ali nesse 33º ponto, né, desse Código Penal, 33º artigo, vamos dizer assim, É desse Código artigo, eu chamo de Penal artigo da vida também. futura, né? Às vezes eu vou falar em capítulo, eu falo na palestra, ainda que não seja do Código Penal da vida futura, eu vou falar, mas porque o artigo, não, peraí, capítulo. O sofrimento é inerente à perfeição. Imperfeição. Isso nos impulsiona para a evolução, sabendo que quanto mais nós progredimos, quanto mais nós evoluímos, menos sofrimento nós vamos ter, né? Nós vamos padecer menos à medida que nós vamos evoluindo. Então, isso é também aspecto dessa doutrina consoladora, né? O sofrimento é inerente à imperfeição. Imperfeição. Esse segundo ponto, toda imperfeição, assim como toda falta dela, promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Né? Então, não é o predeterminismo, né, que muitos Exato. confundem. Ah, o que é predeterminado. Então, eu arranquei um olho de uma pessoa, vou vir na outra encarnação, ou já cego, ou alguém vai arrancar meu olho. Né? Não é essa lei de talião, como muitos pensam. Não. Né? Existe digamos assim, uma correlação entre a natureza do sofrimento como consequência de um ato equivocado que se tenha praticado. Né? Não só a correlação de proporção, veja, também faz parte da justiça divina, né? Uma pena que seja proporcional. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Deus também não favorece ninguém, né? Não privilegia ninguém. Então, nós vamos padecer no sentido de vamos sofrer as consequências das nossas próprias atitudes. Então, nós somos os artífices da nossa própria evolução. Nós é que escolhemos muitas vezes as provas pelas quais nós vamos passar, nós é que escolhemos a família, né, com que iremos seguir nossa jornada naquela encarnação. Ah, eu não pedi para nascer, ah, eu não pedi para ter filho. Pediu, talvez tenha implorado, tenha suplicado a Deus para nascer. Suplicado. Porque a gente sabe que sem a vida material aqui na Terra, né, nós não progredimos. Aqui é a escola realmente, né, onde nós vamos pôr em prática, né, tudo aquilo que nós aprendemos espiritualmente. Então, é também algo muito consolador. E o terceiro aspecto aí, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade, consequência daquilo que eu comentei agora há pouco, né? Nós somos artífices. Então, se nós podemos causar em nós consequências nefastas, dolorosas, sofrimentos de acordo com os nossos equívocos, também nós podemos o contrário, pelo amor, pelo bem, pela caridade, né? Por todo o bem que nós fizermos, nós também faremos por merecer as consequências positivas, agradáveis, as consequências boas, né? Porque senão também Deus seria injusto, né? E a gente sabe que ele não é. Então, essa síntese, né? Esses três tópicos, aqui, esses três itens, realmente nos trazem a síntese, né, de tudo aquilo que Kardec trouxe nos itens anteriores, nos artigos Nos 32 anteriores, artigos os anteriores. 32 artigos iniciais, né, desse Código Penal. Né? Isso. Então,
Eu sou um entusiasta realmente dessa obra, né? Eu gosto muito de ler, né, a obra. O meu livro aqui está cheio de anotação, cheio de comentários, cheio de linhas aqui sublinhados e tal, marca-texto, porque, e como toda obra, né, até uma obra de literatura normal, se a gente lê uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma milésima vez, gente, a cada vez, nós vamos perceber coisas que não atentamos na vez anterior, É nas vezes verdade. anteriores, sempre um algo a mais a nos é, a crescer em conhecimentos, né? Então, é uma obra que realmente eu recomendo a todos a leitura, e de preferência não apenas a leitura, mas o estudo, né? Estudar a obra, que é diferente de somente lê-la, né? Se lê, já está de bom tamanho, mas se estudar essa obra, se aprofundar realmente nela, aí com certeza o ganho vai ser muito maior. Ok, E é uma oportunidade Kelvis. maravilhosa, Thelma, que eu agradeço muito, né? Nós que De agradecemos. de ter me chamado para a gente conversar sobre essa obra que realmente eu tenho como das mais importantes e esclarecedoras da doutrina, né, da Nós que codificação. agradecemos, Kelvis, e agradecemos também a todos que acompanharam essa live e os que vão acompanhar também depois, né, que vai ficar gravado no GVT e no canal da Isso. LES, que é a LES Aracaju. Aí eu gostaria, então, que você fizesse a prece final, Kelvis. Vamos lá, então, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, elevando nosso pensamento ao nosso Mestre maior, Jesus, e rogando o seu amparo, sua proteção, agradecendo pela oportunidade que tivemos de mergulhar um pouquinho mais nesse conhecimento da doutrina espírita e da justiça divina à luz desses conhecimentos. Nós agradecemos, Senhor, pelas inspirações, pela tua assistência, pelo teu amparo, para que pudéssemos lançar, de acordo com as nossas limitações, lançar algumas luzes sobre essas questões que, acima de tudo, serão importantes para nós próprios. E te pedimos, como sempre, pedintes que somos, que nos ampare, nos guarde, nos proteja, nos ilumine e que esteja sempre conosco, Senhor, afastando de nós os maus pensamentos, afastando de nós as atitudes equivocadas que possam nos trazer dor e sofrimento. Nos abençoa hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja, boa noite. Obrigada de novo, Boa Kelvis. Obrigada a todos noite. que acompanharam e que Deus nos abençoe com muita saúde e paz. Que assim seja. Até mais. Tchau. Tchau. Até.